Shalom, shalom, lekulam. Vamos continuar nosso estudo sobre as Nekudot. Hoje estudaremos o Hirik, doador congelado. Desenho e Sefirá. Sefirá, como vimos, significa uma palavra que significa safira. E o plural Sefirot, safiras. Falando de 10 dimensões da árvore sefirótica. Como essa é uma análise mística sobre as Nekudot ou diacríticos, as vogais do Aleph Bet, o Hirik é um único ponto por baixo de uma letra e refere-se a Sefirá de Netzach, vitória. O Hirik tem um valor numérico de 10. As letras de Hirik, quando lidas de trás para a frente, escrevem Kerach. Kerach. De trás para frente. Kerach, que significa gelo. A natureza da água é fluir. A água também simboliza o benfeitor doando ao beneficiário. Quando a água se torna congelada, porém não pode fluir, há algum defeito entre o benfeitor e o receptor. E o defeito está no doador. E veremos por quê. Um doador pode com frequência se tornar grande aos seus próprios olhos, e isso é ocasionado pela Yetzer Hará, que lhe causa a falsa impressão de ser maior, mais elevado do que ele realmente é. Este egoísmo congela, impedindo sua ascensão espiritual, seu crescimento espiritual. Porém, o fato de ele se tornar imóvel como o gelo, porque a capacidade do gelo é o contrário da água. A água, ela tem a capacidade de fluir. O gelo é um estado imóvel da água. Mas esse estado imóvel, chamado gelo, Kerach, o ajuda a perceber que não está realmente no comando, que ele não é isso tudo, que ele foi vitimado pela sua Yetzer Hará, a sua má inclinação, e ele percebe que é Hashem o movedor primordial. O egoísta é, portanto, anulado perante Hashem. O bitul, a anulação, o paralisa. Esse também é um estado de gelo. No entanto, é um estado positivo, que é ocasionado como o princípio da Teshuvá. Quando ele se depara e diz, tem alguma coisa errada, por que eu não estou ascendendo espiritualmente? Ah, já sei, eu estou achando que eu sou o máximo, que a bondade que está chegando para o doador é por causa de minhas qualidades elevadas, enfim, e esquece que tudo parte de um ponto que é a Kadosh Baruch Hu, que é uma fonte mayanot inesgotável de bênçãos, um fluxo de bênçãos, Shefá. E assim como uma fonte, numa serra, num monte, desce até o vale, e no vale o que observamos é a ocorrência de um rio enorme, e aí nos perguntamos como pode tanta água acumular, criando um rio, descendo de uma fonte tão pequena. Então, quando o doador faz a sua techuvá, ele retorna àquele ponto, que é a Kadosh Baruch Hu,
sabendo que ele é o doador dos doadores e que todo doador recebe dele. E quando há essa percepção de que Hashem é o movedor primordial, é que o homem atinge a equivalência de forma com seu Criador. Esta maneira de anulação é referida na descrição da carruagem, a carruagem de Ezequiel, que é Ezequiel, como é declarado. Assemelhava-se a gelo impressionante e espalhado sobre suas cabeças. A Hassidut nos diz que este gelo representa a anulação de alguém perante Hashem. Alguém que já fez a Teshuvah e disse: Hashem, eu tenho que me anular a você porque eu reconheço que toda bênção que vem até mim, quando eu faço Tzedakah e Gimilut Chassadim, não é meu braço forte, não são minhas qualidades nem minha bondade, mas tudo pertence a você e tudo vem de você. Você, Akadosh Baruch Hu, é que é o ponto inesgotável de sabedoria e bênção. E aí, esse bitul é também uma forma de parar, de não fluir. É um aspecto também de gelo. No entanto, sabemos que a qualidade do gelo é também uma qualidade de transformação. Assim como a água transforma em gelo, impedindo a fluidez desta, o gelo que imobiliza e impede a ascensão do homem a Kadosh, aos níveis espirituais e a equivalência de forma com aquele ponto. Quando o homem reconhece e faz techuvá para aquele ponto existencial, primordial, que é o movedor primordial, o gelo também tem a tendência de descongelar e voltar a fluir. E é isso o que ocorre na visão de Ezequiel, gelo sobre suas cabeças. A Hassidut nos diz que este gelo representa a anulação de alguém perante Hashem. Aquele que atinge este nível de serviço, Akadosh Baruch Hu, foi vitorioso sobre a sua alma animal, que está ligada à sua Yetzirah, sua má inclinação, representativa na Sefirat de Netzach, vitória. Ou seja, alguém foi vitorioso ao perceber que, apesar de ter se tornado um doador congelado em algum dado momento, ele percebeu que não estava ascendendo espiritualmente. E aí, isso é um bitul. Opa, não é a partir de mim que vem a bênção, é do Eterno. Tem alguma coisa errada no meu serviço. Vou retornar para Kadosh Baruch Hu, e ele retorna àquele ponto. Então, quando ele retorna a esse ponto, essa percepção faz com que também isso seja um estado de gelo. No entanto, um gelo que está para descongelar e voltar a fluir novamente, voltar ao seu fluxo normal. Porque ele voltou a atingir o nível do movedor primordial. Em Bereshit, aqui em Bereshit, Perek Vet Pasuk Yod Rei, ou seja, Pasuk capítulo 15, nós lemos o seguinte, que Damasek Eliezer Damasceno, mas quero me reter aqui na palavra Eliezer. Eliezer, a Aleph vale 1, a Lamed tem um valor numérico, estou falando aqui de gematria. A Aleph tem um valor numérico 1, a Lamed tem um valor numérico 30,
a Iod tem um valor numérico 10, a Ain tem um valor numérico 70 e a Zain tem um valor número 7 e a Resh 200. Esse relato aqui na Torá fala quando Abraham enviou Eliezer numa missão de encontrar uma esposa para o seu filho Isaac. Abraham é Abraão e Eliezer é Elazar. Eliezer recebeu instruções do seu amo Abraham e Eliezer era um homem muito elevado. Prova disso que a gematria de Eliezer dá 318. E quando Abraham lutou contra os reis, vemos que Abraham levou 318 homens. Seria mesmo isso? Abraham teria levado 318 homens? Não, Ló. Abraham enviou Eliezer porque Eliezer sozinho destruiu os exércitos de todos aqueles reis que lutaram contra Abraham. Eliezer sozinho, porque a gematria de Eliezer dá 318. Não foram 318 homens, como está na tradução do português, mas Eliezer sozinho, que equivalia a 318 guerreiros. Então vamos ver este assunto aqui para a gente correlacionar com o ponto de Hirik. Porque nós vemos que Hirik, olha só, Hirik se escreve assim. Olha aqui o ponto. É um ponto e Hirik se escreve assim. Het, Yod, Resh e Kuf. Kuf vale 100. Resh vale 200. Yod vale 10 e Het vale 8. Logo, 100 mais 200 dá quanto? 300. Mais 10, 310. Mais 8, 318. O que aprendemos a partir daqui? Que Eliezer, copiei aqui, ó. Eliezer, Aleph vale 1. Lamed vale 30. Iod aqui, ó, Iod 10. Ain vale 70. Zain vale 7. E a última letra de Eliezer, 200. Quanto é que dá isso aqui? 318. Vamos ver o nome de Hirik, que é o nome do ponto, que é uma nascente, Mayelnot. Het vale 8. Yod, 10. Resh, 200. E Kuf, 100. 318. Existe uma informação igual aqui entre duas palavras. Isso significa dizer o seguinte, que Eliezer, quando foi à procura da esposa Rivka para o seu amo Isaac, ele disse, eu a reconhecerei pela sua bondade, pela sua Tezedaká e pelo seu Gemilut Hassadim. E quando chegou lá, ela não deu água para os camelos, para os seus camelos. Ela deu água para os camelos de Eliezer primeiro. E a água partia de uma fonte, Mayonot, que representa aqui no Hirik, pela bondade e pela Tezedaká, pela fluidez de água, como vimos, que sai de um ponto Hirik, que tem gematria 318, a gematria de Eliezer. E Eliezer distinguiu essa mulher justa através de sua bondade, do aspecto de fluidez da água a partir de uma fonte. O que aprendemos a partir daí é que vemos várias pessoas falando que o povo judeu é ganancioso, que o povo judeu gosta muito de dinheiro. Não é verdade isso aí, isso é especulação, isso é pura especulação. O sucesso do povo judeu não é por causa disso. É porque é um povo bondoso,
e um povo caridoso, o povo que faz Tzedakah e faz Gimilut Hassadim. Tzedakah é justiça, é fazer a bondade, a caridade, e Gimilut Hassadim é bondade. Então Hashem diz o seguinte, é a única coisa que Hashem diz assim, me teste nisso. E para você ver se eu não abro as portas dos tesouros celestiais e mando para vocês um shefá, um fluxo de bênçãos infinito, com muita prosperidade, é a única coisa que a gente pode testar o Criador, porque Ele nos permite fazê-lo. E é esse o sucesso do povo judeu. Porque a caridade faz prosperar a pessoa. No entanto, precisamos ter cuidado ao fazer caridade. Como o Rambam fala que há 8 níveis de caridade. E o maior é aquele que o doador não sabe quem é o receptor e o receptor não sabe quem é o doador. Esse é o maior nível de Tzedakah. Então esse o estudo que a gente faz hoje sobre uma análise mística sobre o massorético Hiriki. Bons estudos para todos e até a próxima aula.